milhões de brasileiros sofrem de uma doença grave e silenciosa. O diabetes atinge crianças e adultos e, se não for descoberto, pode até matar. Quais são os sintomas? Como prevenir? No programa de hoje, você vai conhecer também os novos tratamentos contra o diabetes. Uma inalação que substitui as injeções de insulina e a esperança de cura na próxima década. O Sala de Notícias está começando. 300 milhões de pessoas no mundo inteiro são diabéticas, mas quase metade nem sabe que tem a doença. Ela evolui silenciosamente. Pode levar anos para ser descoberta, principalmente nos adultos. No centro do problema está o mau funcionamento do pâncreas, a glândula responsável pela produção de insulina, hormônio que controla o açúcar no sangue. O pâncreas é uma glândula que fica na cavidade abdominal. É o responsável pelo processo de absorção dos alimentos que comemos. Num organismo saudável, os carboidratos são convertidos em glicose, elevando o nível de açúcar no sangue. O pâncreas reage a esse aumento, produzindo insulina na quantidade necessária para queimar o excesso de glicose. Os rins filtram os resíduos no sangue, que são depois eliminados na urina. Não há traços de glicose na urina de uma pessoa sadia. Nos diabéticos, o pâncreas não produz insulina ou produz quantidade insuficiente para queimar a glicose. Os sintomas mais frequentes da diabetes são excesso de urina, muita sede, cansaço, rápida perda de peso, câimbras e dormência nas pernas e rápido declínio da visão. A diabetes do tipo 1 aparece quase sempre na infância ou na adolescência. Por causa da redução na produção de insulina, o paciente é obrigado a tomar injeções com a substância. A grande maioria desses casos está relacionada com as viroses. As viroses, elas ocorrem e quando elas se repetem, elas induzem a formação de anticorpos e esses anticorpos são produzidos para combater justamente esses vírus e eles acabam, por um erro, atacando as células produtoras de insulina. A diabetes do tipo 2 atinge principalmente os adultos. A insulina é produzida, mas atua de forma inadequada e a glicose não é processada pelo organismo. Muitas mulheres desenvolvem esse tipo de diabetes durante a gravidez. 60% continuam diabéticas depois do parto. Quem tem parentes com diabetes pode se tornar um diabético. Os médicos dizem que enfrentar a doença com disciplina é a chave para o sucesso do tratamento. Uma alimentação adequada, exercícios e medicamentos garantem uma vida quase normal para o paciente. Patrick reconhece, é um comilão. O café da manhã dele tem leite, suco, queijo, biscoito e frutas. Mas tudo controlado. Ele sabe que do cuidado com a refeição depende seu bem-estar pelo resto do dia. A diabetes dele foi diagnosticada aos 3 anos de idade. O sintoma que mais chamou a atenção da mãe foi um emagrecimento rápido. O filho perdeu 3 quilos em uma semana, sem motivo aparente. O hábito que se tem é de agradar a criança com o açúcar, né? Com chocolate e tudo mais. Mas a primeira reação é desastrosa. Você tem a ideia de que o mundo caiu sobre você. Mas hoje os limites que a doença impõe já não assustam. Patrick se acostumou a ser disciplinado. Nem as 2 injeções de insulina por dia o incomodam mais. É uma coisa muito simples, que não é um bicho de 7 cabeças e que o importante é o controle. A avó de 80 anos o acompanha na dieta, mas ela não usa medicamentos. O remédio de Dona Maria dos Anjos é caminhar, 1 hora por dia. Ela adquiriu o tipo 2 da doença, o mais comum, que aparece em adultos com mais de 40 anos. Sinto um peso na cabeça, assim, quando ela está mais alta, né? Que às vezes não é nem por alimentação, nem nada. Às vezes, ou tristeza, ou alegria também. A glicose fica alta, né? Aí, eu sentindo isso, eu seguro a boca. Se a minha família é de diabéticos, eu também vou ser diabética? A pessoa herda a possibilidade de tornar-se diabético. Quer dizer, ele tem uma marca genética, mas ele não obrigatoriamente se torna diabético. É possível prevenir o diabetes do tipo 2. Como é que você pode fazer isso? Você pode fazer isso, primeiro, se mantendo dentro do peso
normal, não ingerindo excessivas quantidades de açúcar e gordura, para, com isso, diminuir a possibilidade de desenvolver obesidade. Então, a obesidade e o sedentarismo estão diretamente relacionados com o aparecimento de diabetes na idade madura. A partir dos 40 anos, o exame de sangue deve incluir sempre a dosagem da glicose. Se não for tratado, o diabetes pode causar várias complicações, como insuficiência renal, doenças cardiovasculares, cegueira e até amputações. Com o aumento da glicose no organismo, o sangue fica mais espesso e deixa de circular pelas pequenas veias do corpo. Isso favorece o surgimento de infecções, que em alguns casos mais graves podem levar às amputações e até mesmo à morte. Um exame de sangue revelou que Marilza era diabética. Com o marido desempregado, a doença ficou em segundo plano. Por causa do descuido, ela acabou internada na emergência e com um problema ainda maior. O dedo do pé foi amputado. Diabético há 5 anos, Paulo está vivendo o mesmo drama. Uma feridinha, uma coisa mínima, foi se alastrando. Chegou ao ponto de eu chegar no hospital, na emergência, né? Meu dedo estava putrificado, estava gangrenado no caso, né? Ainda perguntei ao médico, dá para salvar, doutor? Ele, salvar? Eu vou salvar teu pé, seu dedo nunca. O número de amputações entre diabéticos no Rio cresceu 41% nos últimos 2 anos. Para se prevenir a amputação, tem que se fazer o diagnóstico precoce da doença e o tratamento precoce e um acompanhamento rigoroso da doença. Os hábitos de vida cada vez menos saudáveis estão transformando o diabetes num problema mundial de saúde pública. Come-se muito na rua, quase sempre sanduíches e refrigerantes. Nos Estados Unidos, terra do fast food, os médicos estão alarmados com o que já consideram uma epidemia: diabetes do tipo 2 na adolescência. Joseph Gonzalez chegou à emergência do hospital com dor de estômago, suores, tonteira. Ele tem 3 vezes mais açúcar no sangue do que seria normal. A mãe está assustada. Ele poderia ter entrado em coma, ela diz. Com apenas 12 anos, Joseph sofre de diabetes tipo 2. Um tipo de diabetes que antes só afligia adultos. É o começo de uma epidemia, diz a médica do adolescente. Um novo problema para a pediatria. Aqui nos Estados Unidos, o número de pessoas com diabetes tipo 2 cresceu 33% nos últimos 8 anos. A doença, que era comum na velhice, ataca pessoas cada vez mais jovens, 40% na faixa dos 40 anos. E entre os americanos na faixa dos 30, o índice é de 70%. Esta explosão é um reflexo da vida moderna, diz o Dr. Frank Vinicor, do Centro de Controle e Prevenção da Diabetes. As pessoas estão se tornando cada vez mais gordas e menos ativas. 60 milhões de americanos são obesos. O problema é maior entre negros e hispânicos. Frutas e legumes ainda são a melhor alimentação para quem tem diabetes. Os produtos diet ajudam a tornar a vida do diabético menos amarga. Mas é preciso muito cuidado na hora de escolher o produto. E os médicos alertam, o consumo excessivo de adoçantes também pode fazer mal. O adoçante entrou no dia a dia do brasileiro. Não por gosto, é a balança que manda. Só que esses produtos dietéticos foram criados originalmente como uma opção para quem não pode consumir açúcar. Uma opção que está sendo mal utilizada. 75% dos diabéticos que se tratam na rede pública de saúde acham que o uso do adoçante faz parte do tratamento da doença, uma espécie de remédio. Esse dado, revelado numa pesquisa feita aqui em São Paulo, está preocupando os médicos, porque, segundo eles, o maior inimigo do controle do diabetes ainda é a desinformação. A nutricionista Adriana de Castro, autora da pesquisa, diz que a maioria dos diabéticos, erradamente, pensa que o adoçante é obrigatório. Antes eu achava que era. Depois eu fiquei sabendo que se eu tomasse um pouco mais do que era, que podia, eu continuaria com a diabetes alta. Outra preocupação: 57% dos diabéticos não leem os rótulos dos produtos. A letra bem miudinha, quase invisível, contém açúcar. Aí, olha, agora redobramos a vigilância. Às vezes o rótulo vem, não contém açúcar, mas pode ter mel, pode ter açúcar mascavo ou algum outro adoçante calórico que venha comprometer o açúcar no sangue do paciente.
o diabético já pode comer açúcar? É permitido que sacarose seja consumida por pacientes diabéticos em pequena quantidade, quando eles estão extremamente bem controlados e com uma suplementação de insulina adequada. Mas eu ainda consideraria importante, no momento que nós estamos, que ninguém pensasse em liberar o consumo de açúcar para diabéticos, porque estará fazendo um grande mal ao controle do nível de açúcar no sangue. Não comam açúcar liberalmente, porque os resultados podem ser muito ruins. Pensando na rotina da filha diabética, um pesquisador da Universidade Federal de Santa Catarina está testando um método para medir a taxa de açúcar no sangue sem precisar de agulhas. A novidade pode ajudar a melhorar no futuro a qualidade de vida dos pacientes. Aos 11 anos, Raquel descobriu que tinha diabetes. Desde então, depende de doses diárias de insulina. Antes de cada injeção, é preciso testar a taxa de açúcar no sangue. O procedimento leva só 20 segundos, mas é incômodo. A cada medição, ela tem que picar o dedo para fazer a coleta. Eu sou diabética já há 20 anos, então eu peguei um negócio bem antigo, né? Que era com tubo de ensaio, com o reativo e a urina. Testes e injeções também fazem parte da rotina da filha adolescente deste engenheiro mecânico. Pensando nisso, há 4 anos, ele começou a pesquisar alternativas para medir a glicose dos diabéticos. Com a ajuda de outros 4 pesquisadores da Universidade Federal de Santa Catarina, ele descobriu que a íris do olho humano tem relação com as alterações do nível de açúcar no sangue. A íris humana é uma parte muito sensível do corpo humano. Ela tem cerca de 500 mil terminações nervosas. E veio a pergunta, será que uma delas não tem a ver com a glicemia? Nós começamos a procurar. Encontramos na alteração da cor da imagem da íris a resposta. Para comprovar a relação, os pesquisadores criaram um programa de computador que detecta alterações na cor da íris. Descobriram que estas mudanças acontecem na mesma frequência em que sobe ou desce a taxa de glicose dos diabéticos. Para chegar ao resultado, a íris é fotografada, depois é mapeada e analisada no computador. Livrar o paciente da rotina das seringas é o objetivo da maioria das pesquisas sobre o diabetes desenvolvidas nos últimos anos. Algumas novidades já chegaram por aqui, outras estão a caminho. O monitor lembra um relógio. Ele transmite uma pequena corrente elétrica à pele para torná-la permeável. Assim, a pele libera os fluidos do organismo, líquidos que, entre outras substâncias, contêm açúcar. O nível de glicose é então medido por microsensores, um processo indolor e que não invade o corpo. Quando o açúcar no sangue sobe demais, o aparelho dá o alarme. A bombinha eletrônica, já à venda no mercado brasileiro, é pré-programada pelo médico. Ela fica junto ao abdômen do paciente e abastece o organismo com insulina durante todo o dia por meio de agulhas muito finas e indolores. Uma alternativa para as injeções de insulina é a forma inalável que substitui a insulina de ação rápida. Quando o paciente precisa do hormônio, põe um tablete com a dosagem correta no aparelho e faz a inalação. O aparelho pode ser levado na bolsa e não precisa de refrigeração. Pacientes com diabetes do tipo 1 e que têm grave comprometimento renal estão sendo submetidos ao transplante duplo de pâncreas e rins. A cirurgia, que começou a ser paga pelo SUS há 3 anos, livra o diabético da doença, mas só é recomendada em casos extremos por causa dos riscos que envolve. Mas a grande promessa hoje é o transplante de células de pâncreas sadios para o sangue dos diabéticos, uma técnica desenvolvida no Canadá. Comer geleia feita com açúcar era um prazer que Bob Teske não tinha há muitos anos. Ele é diabético desde a adolescência. Mas há 1 ano, Bob pode comer açúcar à vontade e não precisa mais tomar injeções de insulina. Eram 4 por dia. Estou livre de tudo que atrapalha a vida do diabético. Bob é um dos pacientes que foram curados do diabetes pelo transplante de células. As células são retiradas do pâncreas saudável de pessoas mortas, depois injetadas no sangue. Elas se alojam no fígado do paciente, onde imediatamente passam a produzir insulina. Com isso, o diabético pode comer açúcar como uma pessoa normal. O médico Jonathan Lake diz que o transplante deu certo em todos os casos. As 8 pessoas têm que tomar remédio para impedir a rejeição das células transplantadas. Mas isso é fácil comparado às injeções de insulina.
queria alertar os pacientes diabéticos que o mais importante não é o futuro. O mais importante é o cuidado que você tenha com você hoje. Se você não se cuidar bem hoje, você vai ter as complicações do diabetes e não vai poder se beneficiar dessas grandes vitórias que estão para chegar. Essa próxima década, ela será conhecida seguramente, eu tenho essa grande esperança, como a década da cura. Apesar das campanhas promovidas pelo governo, o número de complicações causadas pelo diabetes não para de crescer. A doença é a 5ª causa de mortes no país. Só com a internação de diabéticos, o Sistema Único de Saúde gastou no ano passado 33 milhões de reais. Quem tem pais, avós ou irmãos com diabetes deve fazer até 2 exames de sangue por ano para saber se tem a doença. E procurar manter a forma com uma alimentação saudável e exercícios físicos, que também ajudam a queimar a glicose. O Sala de Notícias fica por aqui. Até a próxima.